Estamos aqui no Culumbimbi. Como já expliquei de que Culumbimbi foi a primeira igreja católica no sul do Equador. A sua construção começou no dia 3 de maio até dia 6 de julho de 1491. E a igreja tinha 33 metros de comprimento e 14 de largura. E a igreja foi construída por diferentes compartimentos para diferenciar as diferentes classes sociais. Mas, como já expliquei de que, antes da chegada do cristianismo no Reino do Congo, os meus antepassados já andavam a rezar aqui, porque todo esse espaço que estão a ver são cemitérios. Tem campas aqui. Porque segundo eles, porque como dizia de que tinham dupla crença. Tinham crença em Deus, Criador do céu e a terra, que eles chamavam de Nzambiampungutulendo. E também tinham crença aos mortos, que são os antepassados. Segundo eles, o que você pretende pedir perante o Deus, que vai transmitir são os teus antepassados. Então, onde que você vai encontrar os antepassados? Não no cemitério. É por isso o cemitério na tradição Congo é sagrado. É aqui onde os nossos antepassados andavam a vir rezar antes do cristianismo. Quando os missionários chegaram, entraram em contato com o rei Zinganku e pediram como é que nós podemos tornar este povo como cristão. E chegaram no consenso com o rei. Como já tem um espaço onde andam a ir rezar, é no mesmo espaço que vamos construir a igreja. Organizaram o material e chegaram no consenso de que, depois da construção da igreja, a primeira pessoa a ser batizada seria o rei. Mas se antes da construção da igreja, o Reino do Congo estava em guerra, na área de Congo-Brazzaville. E naquela altura, quando o reino está em guerra, o rei deve participar na batalha. O rei foi despedir-se perante os missionários e foi impedido. Como ainda não foi ser batizado, não pode ir na batalha sem batismo. Como a igreja ainda não foi construída, vieram construir a igreja de pau aqui, onde o Diogo Cão foi batizado no dia 3 de maio de 1491. Então, essa data tem 3 significados. Primeiro, o batismo do rei. Segundo, a viagem do rei. Terceiro, o início da construção da igreja. Então, onde o rei foi, não lutou. Simples presença, o inimigo já se entregava ao rei. E naquela altura, o povo não chegava no Palácio Real sem convite do rei. E durante a construção esse espaço foi vedado. Ninguém pode ver. Então no regresso do rei, encontrou já a igreja tinha terminado a construção. E foi dar o resultado aos missionários, dizendo de que onde eu fui não lutei. Simples presença, o inimigo já se entregava a mim. Então os missionários aproveitaram, dizendo de que estás a ver, o nosso rei, o nosso Deus é muito poderoso. Como a igreja já terminou, vamos abrir a igreja ao povo e convidamos o povo. Então quando o povo chegou, começaram a estranhar, dizendo de que esta casa saiu por si. E outro sim, dizendo de que a casa foi construída de noite pelos mortos. Mas na realidade, durante a construção da igreja, os que participaram eram 1000 conguês. O povo congo que participou na construção era 1000 elementos. De onde veio o nome de Culumbimbi. O Culu, uma coisa antiga, não? Uma coisa que vai fazer muitos anos. Mas, durante o Reino do Congo, quando entra um rei cristão, vai manter a estrutura. E, quando entra um rei não cristão, vai mandar destruir a igreja. Então, a igreja passou pelas 3 construções. A primeira é de
1491 e a última é de 1548. Só ficamos com a parte superior. Toda essa parte foi-se embora. Então, sim, até 33, até que... Então, quando veio aqui o Papa João Paulo II, celebrou a missa aqui em 1992. E aqui onde montaram um palco, aqueles betão que estão a ver aí. O povo estava naquele lado e ele estava aqui. Então, a igreja já foi considerada como ser catedral a partir do século XVI e considerada como patrimônio nacional no dia 30 de outubro de 1957, antes da independência. E no mesmo ano, quando o Papa celebrou a missa aqui, que colocaram esse crucifixo. Então, vamos tentar avançar. Luísa. Muita gente diz que quando cai chuva, aqui não entra água. Não é verdade. Porque a igreja tinha teto. Se não cai água, por que colocaram o teto? Depois daqui pode girar aí, vão ver os restos das telhas. E aqui temos a campa do primeiro bispo negro, depois da independência, que faleceu naquele acidente do Noki, do Afonso Teca. Então, durante o processo de inscrição de Mbanza Congo, veio aqui uma equipe de arqueólogos, francês, português, belga, congolês democrata, congolês brazavilhois, camarunês e angolanos, e fizeram escavações. Cavaram aqui dentro, aqui, cavaram aí, e encontraram o esqueleto de uma menina de 22 anos. E em volta do seu corpo foi enrolada com mais de 4.000 perlas. Significa ela pertencia na família real. Isso cavaram porque só para certificar de que este espaço era cemitério. E atrás do Culumbimbi também cavaram e encontraram ossadas. Então, esta aqui chama-se o quê? Onde fica o oficiante, não? Então, onde que fica, onde que olhava o oficiante? Olhava ali. Olhava aí, né? E onde ficava o povo? Dava as costas, não? Então, no início da Igreja Católica, o oficiante não olhava o povo. Todos nós olhamos o caminho do céu, para significar de que esta igreja é muito antiga. E mais tarde, num documento que se chama Vaticano II, é que se virou de que o oficiante deve olhar. Então, vamos girar um pouco aí para ver os restos das telhas. Mano, e essa aí flores ali? Uma igreja grande a vir meter, mecânica. Então, esse aqui quer dizer que o mundo também construíram também uma parte da igreja. Então, esse mito aqui. Não, essa igreja foi construída pelos os católicos. Aqui, bota lá eles aqui não. Tá, tá. Puxa na casa de bolso. Ele quando bater, tu atira zalaka. Watu na cemitério ya Barua. Todos entendem Lingala, né? Merkala wana kutumeto silisa kideve. Mono kifalansa ya longoka. Watu na liboso ya cemitério ya Barua. Toki kokota kuna te. Ya liboso toleki comme déjà 12 heures. Na tradition na cimetière bakota kuna na 12 heures te. Po kota na tongo. Ya mibale bakota kuna fo bozana masanga mbila na makasu. Alors oyo bayaka na batu awa eza ba autorité traditionnelle. Alors biso tokozwa explication kaka awa libanda. Toza na ba cimetière ya Barua awa. Batombo oyo bozomona
batonga yango epai ya ba missionnaire. Espace oyo nyonso bozomona eza bacimetiere na bacimetiere, mais bamissionnaire batonga kaka batombo ya baroi oyo bazalaka baptize. Okay. Tombo ya liboso penza bato ya awa eza kuna na suka ya 1830. Oyo ya suka nde ya 1962 ya roi ya suka wana kufaka wana. Ye pe bavotaka mpona roi yo mokongo ava okoma roi fo bavote. Ntango siko baportugais baye mpona kala soki roi akufi moto akoyingela ye fo azala mwana nkazi na ye mwana ntanga na ye. Ntango baportugais baye kobalola yango. Alors oyo bavotaki ye te me baportugais bato batiaka ye. Nini eyelaka ye? Tozalaki na musée na nsima toza na nzete ya manga moko bauti kokata kala. Ezalaki mokolo moko avanda na ye na veranda bazo repose na ye amona makaku autaka na nzete wana ya manga aye kotikele mukanda. Mukanda ntango azwi mukanda atangi apres kotanga akomi liboma. Maladi wana yango emema ye na liwa. Asalani kaka 2 mois comme roi. 2 mois kaka salaki. Alors a partir ya wana bato balinga su te bazala baroi soki bavote bango te. Ti lelo tozalaka na roi te. A part ça, royaume ekabwana na bapays ebele. Po bato tya roi, bapays nyonso wana fo baparticipe. Tombo oyo ya molai eza ya roi moko, foto moko tomoni kuna na kati. Tombo na ye yango wana kombo ne John Lengo. Ye azalaki moto anoki. Alors na tradition na kala soki moto akufi fatika mwana. Soki otiki mwana te eza mabe crime na tradition. Alors mpona kotia yo na cercueil nini fasi na yo fo basala yo boye fo babukika yo fo otiki bana te. Donc eza punition ozwi mpo olingi te espèce humaine continue na. Alors mpona roi oyo atiki mwana te babanda kokunda bango ya kotele. Yango bozomona tore wana bakunda roi atikaka bana abota te. Alors azwaki castigue mpo alingaki teke espèce humaine ekontinue na vie. Donc bakundaka batia mpenza cercueil na ye ya kotelema. Oyo eza tombo te. Alors oyo nde histoire ya cimetière ya baroi. Alors namoni ke tosuki nano awa. Miro ya pembe na nsima na ye. Bakabula bona nini? Ye aza roi te. Après epai bakundaka ye esika ye abotami na lupango ya koko na bango.